Hoje eu recebo um amigo que é um exemplo de como alguém reservado e introvertido pode ser um grande construtor de relacionamentos e conexões. Ele é founder e ex-head of raising da Wolfgang Crypto Assets, a primeira crypto asset da América Latina. Ele é ex-managing partner da Amadeus Capital, colunista da revista Empresário Digital, e nos últimos 3 anos ele ajudou diversas startups a captarem mais de 300 milhões de reais em rounds de investimento. Ele é head da Futuro Ventures, é membro da AlmaDAO, uma organização descentralizada em blockchain que pretende ser pioneira da nova internet e do universo das organizações horizontais, criptoativos, metaversos e NFTs. Essa organização é constituída por grandes empreendedores que prometem educar e financiar empresas e assumir a linha de frente do desenvolvimento da Web3 aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Eli Diogo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eli, a primeira pergunta que eu já quero começar aqui contigo é: você sempre foi uma pessoa antenada com tecnologia e inovação ou foi um clique que aconteceu em algum momento da sua vida? Eu sempre gostei muito de tecnologia e sempre fez parte da minha vida, mas eu ter começado a trabalhar com isso foi uma coisa mais randômica. A vida me fez ir por esse caminho. Foi uma oportunidade, eu vi uma oportunidade lá atrás, em 2011, que foi a primeira vez que eu me envolvi com cripto, que eu comecei a estudar o que era. Eu vi a oportunidade de entrar e fazer uma coisa na época que ninguém estava fazendo direito aqui no Brasil. Eu morava fora na época ainda, morava em Londres. E eu falei, cara, se eu parar aqui de larguei minha faculdade lá, falei assim, não, vou levar pro Brasil porque ninguém tá fazendo lá e eu acho que eu posso começar minha vida e ganhar um dinheiro legal lá fazendo isso. E Eli, acho que todo mundo mais antenado já ouviu esses termos, né? Web3, NFT, blockchain. Agora explica para quem não é desse mundo, que eu me incluo aí, explica um pouco dessas tecnologias, o que elas fazem, mas principalmente como que elas estão mudando o mundo. Vamos tentar assim, vamos lá, começando por blockchain talvez. Me fala por onde a gente começa que eu quero aqui destrinchar contigo para eu entender melhor. Blockchain, ela surgiu na tecnologia do Bitcoin, né? Então foi uma tecnologia criada para o Bitcoin, mas quem criou, que até hoje a gente não sabe, né, que se deu o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, ele já tinha um big picture para isso. Ele já sabia que isso seria usado e que mudaria o mundo. O blockchain, se você for definir em 2 palavras, é verificação automática. O que isso significa? Antigamente, a gente tinha uma rede centralizada de informação. Ou seja, toda a informação estava em um computador ou em um HD que você podia centralizar e atacar. O blockchain, ele trouxe uma segurança muito grande para a informação e para transações e etc., porque ele espalha a mesma informação que antigamente estava em um computador só em milhares de computadores através do globo. Então, para você alterar aquela informação, alterar aquela transação, você teria que hackear milhares de computadores ao mesmo tempo. São possibilidades infinitas. Você pode fazer basicamente qualquer coisa sobre no blockchain. Eu vou começar, por exemplo, dar um exemplo de NFT. Muita gente hoje atrela NFT só à arte, porque foi onde começou. Se você pensar até numa maneira mais tradicional, os grandes movimentos culturais de coisas de mudança começam pela arte. Você pegar o Renascimento, você pegar o Surrealismo, a Semana de Arte nos anos 20 e etc. Que acarretaram com diversas revoluções depois tecnológicas e etc. O NFT é sobre propriedade. Então, é um jeito mais fácil de você verificar que aquilo é real. Por exemplo, começou com uma arte, mas você fala pra mim, beleza, como que tem pessoas pagando milhões de dólares naquele macaquinho, no Bored Ape? É a mesma coisa que você pensar, por exemplo, por que alguém paga, sei lá, milhões de dólares no Van Gogh? Beleza, você pode me falar pra mim, tá, mas eu posso pegar aquele quadro e pregar na minha casa. Hoje a resposta mais óbvia é físico. E fazer isso. Tá bom, o NFT, o macaquinho, alguém pode tirar um print e botar no celular e falar que é dele. Tá bom, mas eu também posso pegar uma réplica exata do Van Gogh e pregar na minha parede, que é a mesma coisa. O Van Gogh tem um valor intrínseco pela importância histórica que ele teve. O NFT, ele tem o valor daquilo ser a propriedade. Então, você pode tirar o print, mas as pessoas sabem que aquilo não é seu. E aí, com isso, como é que você vê o impacto do que existe hoje e aonde estão as possibilidades? O que a gente pode esperar de mudança?
Eu acho que é uma coisa que está começando ainda e eu sempre falo que desde a época que eu entrei em cripto, que foi bem lá atrás, as pessoas falam, nossa, você tá ficando louco, isso nunca vai acontecer, essas mudanças nunca vão rolar e a gente está começando agora a entender de verdade o que é isso, a gente ainda está muito no começo. Eu sempre falo que o ser humano em si, ele é muito ruim em prever crescimento exponencial das coisas. Então, a gente sempre acha que aquela ideia é louca, que não vai dar certo e tal, até começar a dar. Até realmente começar a ter uma prova disso. Sim, gente, quem está nos escutando aqui já deu para saber, já deu para entender aqui que hoje vai fritar o cérebro, mas uma coisa eu garanto para todos vocês, a gente vai entender o que está acontecendo aqui nesse mundo, porque eu tenho muitas perguntas aqui pro Eli, e Eli, eu gosto muito quando você fala de autenticação, porque uma coisa, por exemplo, a tangibilizar quando a gente fala de blockchain, eu vejo, por exemplo, no mundo de recrutamento. Se a gente pensar, o currículo é a coisa mais estranha do mundo. Porque você escreve num Word o que você quer e você manda para um recrutador que depois vai começar a validar o que você escreveu. Se a gente pensar, poxa, olha o potencial de você, da mesma forma como tem a sua carteira de criptoativos, você tem uma carteira de experiências profissionais, uma carteira de conhecimento, de projetos que seja verificada e a partir daí, a hora que você recebe, olha a eficiência que pode dar e principalmente, né, como você se diferencia de alguém que é o somebody love, que só sabe falar bem, escrever um currículo que nem sempre é verdade, o que também temos alguns por aí. Então, olha só o potencial. E você estava falando de NFT, né? Então, eu estou entendendo que NFT é uma forma de você ter um registro daquele ativo digital para entender a propriedade dele, se eu entendi bem. Exato, e você pode atrelar NFTs a produtos. Como assim? Por exemplo, tem muita falsificação de bolsa, sapato e etc. Vamos supor que a Louis Vuitton lance um produto ligado com NFT, uma bolsa. A Louis Vuitton é uma das marcas mais falsificadas do mundo. É até bizarra a quantidade a proporção que isso se tomou. Quando você lança e às vezes existem revendas de produtos falsos para pessoas que compram na boa fé achando que aquilo é original, mas está comprando uma réplica sem saber às vezes. Quando você pode atrelar um NFT a um produto, por exemplo, você pode pegar um QR Code, olhar no seu celular e ver quando aquilo foi produzido, se realmente a mão de obra que foi usada para produzir aquela bolsa foi uma mão de obra que foi paga, foi remunerada, não foi uma mão de obra escrava. Você consegue ver a originalidade em si, do processo inteiro. Você faz como fazem hoje com um grão de café colombiano, por exemplo, que você tem todo um processo para saber onde foi colhido, quando foi colhido, quanto tempo que ele demorou para chegar na sua mesa, quanto tempo, se a pessoa que colheu aquele café realmente foi remunerada ou se ela foi um trabalho escravo e tudo. Então você tem uma transparência inteira no processo inteiro daquilo. Uhum. Você pode pegar a BMW, por exemplo, que você é embaixador da marca. Por exemplo, a BMW ela pode criar NFTs atrelado a peças, por exemplo, e cada peça tem um serial number. Então, o primeiro ponto aqui é uma baita de uma ferramenta anti-pirataria para começar, para você ter a autenticidade, você garantir a autenticidade de uma peça física. Exato, NFT é sobre propriedade. Tanto com você fazer um documento, um contrato e tudo, porque tá tudo mintado no blockchain, aquelas informações são imutáveis. NFTs podem acabar com o cartório no Brasil? Pode. Sim. Deus te ouça. Cartório é uma coisa que não faz sentido, né? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, você deve saber disso, eles não tinham tanto título de nobreza para dar. E eles inventaram os cartórios para as pessoas que também mereciam, mas não eram tão importantes o suficientes para terem título de nobreza. E por isso que era hereditário, que era um absurdo até pouco tempo atrás. Então, voltando, por exemplo, na BMW, a BMW pode fazer peças, todas as peças do carro ser com serial numbers, que uma pessoa, quando ela vai comprar o carro, ela faz uma perícia, ela sabe se alguma peça foi modificada, se o carro bateu, se alguém roubou alguma peça lá e colocou alguma coisa mais barata, de menor qualidade. Isso se traz uma gama de benefícios para o cliente do carro e também para a montadora, porque você está garantindo realmente que aquilo é original. E NFT para música? Eu tenho começado a escutar sobre agora a revolução que isso pode causar também no ambiente da música. Pô, você é um músico que adora, como é que você enxerga essas duas paixões aí podem se esbarrar? Bom, na música, o que você pode fazer é que toda música é um código também. Então você pode registrar, mintar o seu código da música no blockchain. Isso você não tem que pagar mais gravadora, direitos autorais e tudo, e registros. E também, se a gente for até fazer uma loucura maior ainda, você pegar, por exemplo, se a Pioneer, que hoje faz a CDJ mais
vendido no mercado. Se ela resolver fazer um software que analisa direto a música e paga já os royalties direto debitado num cartão do DJ, por exemplo, que a cobrança do ECAD, o governo realmente só paga se o músico for lá cobrar, você tem uma transparência maior na cobrança e os royalties vão ser realmente pagos certos para quem realmente detém o direito daquela música, daquele álbum ou daquela fonografia. Eli, uma pergunta que tradicionalmente eu poderia te fazer aqui é o que você faria se você tivesse 18 anos nesse mundo moderno agora começando? Mas eu vou inverter. Eu quero te perguntar o que você faria se você tivesse 50 ou 60 anos de idade, tivesse vivido um mundo tão diferente e agora está preocupado com o que vem pela frente, porque tudo que a gente está falando aqui é bastante distante. O que você faria? Até porque também tem no meu Instagram até o que eu fiz, né? O que eu faria se começasse de novo, até eu acho que depois, quem quiser saber sobre isso, pode ir lá dar uma checada. Eu sou uma pessoa que eu planejo muito pouco a minha vida, sendo muito sincero. Eu acho que planejamento... O John Lennon tem uma frase ótima que ele fala: a vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Eu acho que a vida é uma coisa muito randômica pra gente realmente fazer planos e planejar tudo e saber exatamente como a gente vai fazer certas coisas. E se você me perguntasse há 4 anos atrás o que eu ia estar fazendo hoje, eu ia te dar uma resposta completamente diferente do que eu realmente estou. Então, isso é uma pergunta que eu vou te falar, eu não sei. Eu ia descobrir a partir do caminho, porque todas as coisas na minha vida que eu fiz que deram certo, eu pulei em cima da oportunidade, às vezes sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, mas eu tinha vontade suficiente de aprender e dar o meu melhor para dar certo aquilo. Então, eu sou um cara muito pulando em cima das coisas e a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas quando a gente fala dessas novas tecnologias, essas inovações, talvez eu queira explorar o aprendizado disso para a pessoa sintetizar o que está acontecendo. Hoje, o que acontece, o principal problema de todas essas iniciativas da Web3, seja cripto, seja NFT, seja metaverso, seja DAOs e etc., são coisas que hoje não são mainstreams porque tem muitas barreiras de entrada, porque foram feitos de caras de tech para caras de tech. Então, por exemplo, hoje para você mintar, para você gravar um NFT na sua carteira, no seu blockchain, você deve ter que fazer uns 15 passos diferentes. Se eu pedir, por exemplo, os meus pais fazerem, eles nunca fariam aquilo. Você entendeu? É uma coisa extremamente complicada. Não precisa pedir pros seus pais, não. Eu ganhei NFT do Rony lá, da reserva que ele lançou agora. Eu tô batendo cabeça para colocar na meu wallet aqui que eu vou te pedir ajuda. Inclusive, eu vou ajudar com o maior prazer. Inclusive, o Rony tá comigo na Alma também. Parabéns, inclusive, Rony, por ter tido a coragem de ser o pioneiro para fazer isso na indústria de moda no Brasil. E o que a Alma quer fazer de verdade é o seguinte: todos nós que somos empreendedores, como que a gente vê o jeito que a gente conseguiu ter sucesso na vida. Você quebrando barreiras de entradas e tornando certas coisas que são simples, mas tinham barreiras gigantes de entradas para o mainstream. O quanto mais fácil você Dá um exemplo de empresas que fizeram isso. Por exemplo, o Thales Gomes, que também está na Alma, o EasyTaxi. Antigamente você tinha que ficar ligando, esperando, ele fez um aplicativo. O Nardon, Rappi. Hoje você consegue pedir qualquer coisa pelo celular. Você entendeu? Então, você tira aquela barreira de entrada, de verdade. Então, o que a Alma quer fazer é achar projetos sérios de Web3 que fazem sentido e que realmente vão mudar a nossa vida, o jeito que a gente vive, facilitar a nossa vida de verdade. E ajudar esses empreendedores, que hoje são caras, a maioria tudo de tech, não entende nada de verdade de business, a facilitar a entrada do mainstream para isso. Então, o que a gente quer fazer é ser uma aceleradora de projetos bons. Eu sempre falo que o nosso benchmark de verdade é o Y Combinator. A gente quer ser um Y Combinator de projetos de Web3 e realmente ajudar os empreendedores. O Y Combinator, que para quem nunca ouviu falar, acho que é uma maior aceleradora / investidora, acho que é quase que um selo, talvez eu dê um passo antes, é quase que um selo, que se você foi selecionado por eles ali, a tua startup, é quase que uma profecia autorrealizável, né? Se você é escolhido, a chance de dar certo é muito grande. Eles são maravilhosos. E eles têm um cheque fixo, né? Que é $150 mil. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai definir um cheque fixo.
E a gente vai ajudar essas empresas, tanto com dinheiro. No fundo, eu tenho o meu sócio, o Baran, ele sempre fala que a gente vende sempre os 3Gs. Grana, graxa e gente. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Grana, graxa e gente. Que é o nosso diferencial sempre. Então, o que é o graxa? O graxa é trabalho, que a gente realmente ajuda. A gente tenta ser o mais smart money possível. E pros founders de Web3, a gente é muito bom porque... Primeiro porque todo mundo ali é founder, então todo mundo já teve do outro lado, a gente sabe quais são as dificuldades de tudo, e a gente já pegou o dinheiro errado em algum momento da nossa vida. E pegar o dinheiro errado é a pior coisa que você pode fazer quando você está montando uma empresa. É o maior erro. E um ponto que eu gostei que você trouxe é que talvez hoje uma das grandes barreiras que existem hoje é que muito dessa revolução, dessas inovações, são feitas de pessoas de tecnologia para tecnologia. Então, naturalmente, isso tem uma barreira de entrada gigantesca. E aí o ponto que eu queria trazer para você, eu tenho ouvido muito esse termo, Dev Revolution. O futuro do mundo está sendo programado por desenvolvedores, né? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Então, o futuro do mundo é tech. O futuro não, né? O atual do mundo já é tech. Então, realmente está tendo uma revolução. A Web3 começa... A Web3 é sobre comunidade. O que acontece? Você pega a Web2, que começou... Que é o que a gente vive hoje. Que é o que a gente vive hoje. Que toda a informação, todos os dados, tudo estão na mão de empresas como Apple, Google, Facebook, que agora é Meta, né? Amazon. A centralização de poder nesses poucos players. Esses caras fazem o que quiserem. Sem repercussão nenhuma, sem nada. E a Web3, o que ela quer? Trazer o poder de volta para o povo. É basicamente isso. Então, são comunidades que agora todo mundo hoje tem uma opinião sobre certas coisas e sabe que eu não quero os meus dados, por exemplo, no Facebook com o Zuckerberg fazendo o que ele quiser com os meus dados, vendendo os meus dados, etc. Você entendeu? Então eu prefiro muito mais os meus dados estar num blockchain descentralizados e protegidos, que é de verdade a Web3 é proteger a comunidade contra esse tipo de mega empresa, do que deixar solto no ar. Eu vou começar a sintetizar então aqui e aí você me corrige se eu estou no caminho certo aqui. Então, o primeiro aspecto, assim, quando eu falo de blockchain, que é a base de tudo que a gente está falando aqui, é uma forma de você autenticar sem ter que dar o poder para uma única pessoa como autenticador. Seja o cartório, como a gente colocou aqui, ou um servidor único lá, uma empresa única. Então, você descentraliza isso. Uma verificação automática. Uma verificação automática que passa aí por milhares de computadores, então com isso falsificação é muito improvável e você tem uma questão também de velocidade que você ganha. A hora que a gente fala da Web3 é quando você pega efetivamente, forma uma comunidade onde essa comunidade pode trocar sem depender de uma plataforma como, por exemplo, um Instagram ou qualquer outra coisa que uma Apple, uma Meta, um Google nos oferece que a gente tem que passar por lá. O nome disso é DAOs, né? Que é Decentralized Autonomous Organizations. E, na verdade, hoje, as empresas, todas as empresas que estão surgindo em Web3, geralmente são DAOs, porque os DAOs conseguem... A Alma, por exemplo, é um DAO, não é uma empresa. Apesar de ter os mesmos conceitos de empresas, é uma empresa com uma governança descentralizada. Você entendeu? Então, como funciona essa governança? Toda DAO tem investment DAOs, por exemplo, que é o que a Alma faz. E, aliás, o que a Alma está caminhando para fazer, que a gente ainda não começou a fazer. E você tem DAO de conteúdo, você tem DAO de várias esferas diferentes. E o que essas DAOs fazem, elas emitem tokens. E esses tokens são os tokens de governança que as pessoas que são detentoras daqueles tokens têm o poder de votar em decisões dentro daquelas DAOs, entendeu? Daquelas empresas. E Eli, como é que você enxerga o metaverso hoje? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque assim, eu tenho mais idade e eu me lembro que há 15 anos a gente falava do Second Life, então me vem assim, sabe, aquele déjà vu, assim, cara, peraí, eu já vi aquilo que na época também falavam que ia revolucionar. Então acho que o primeiro ponto, né, o Second Life é aquele ambiente que existia. O que mudou do Second Life, o metaverso, para você poder então me explicar o que é metaverso? Bom, eu tenho uma opinião um pouco tanto polêmica em questão do metaverso. Adoro, vamos lá. Porque a maioria das pessoas pensam que o metaverso é simplesmente um lugar digital onde você pode fazer coisas que
a maioria dos metaversos que tem sucesso são coisas que são impossíveis na nossa vida real. Porque não faz sentido você ligar um computador para emular a sua vida exatamente do jeito. Então você pode voar, você pode criar um avatar que é um ogro verde de 2 metros de altura com uma espada que pega fogo e tem um cavalo. Então, primeiro pause. Os games hoje não deixam de ser metaverso naquele ambiente que você vive lá dentro, comprando as arminhas, as roupas, tudo. Sim, todos são metaversos. Na opinião da maioria das pessoas. Eu já sou mais simpático com uma teoria de um cara chamado Shyam Puri. Ele foi head de, acho que, desenvolvimento do Twitch global. Esse cara é brilhante, inclusive as pessoas têm que seguir ele no Twitter porque ele é muito bom. E ele criou um thread no Twitter uma vez, inclusive, que eu já escrevi um artigo sobre e tem uma palestra baseada nisso, que ele acha que o metaverso não é um lugar, mas sim um lugar no tempo. Como assim? Se pegar a ideia de AI, de inteligência artificial, você tem uma coisa chamada singularity. Singularity significa um lugar no tempo em que a inteligência artificial vai ser mais avançada que a inteligência humana. Isso é uma coisa que vai acontecer, é inevitável. Então ele acha que o metaverso é um lugar no tempo onde a nossa vida digital é mais importante que a nossa vida real. O que eu quero dizer? Mas se você for pensar, a gente já vive isso, né? Porque é muito interessante, as pessoas te julgam pelo número de seguidores, de likes. Se você tem um perfil verificado, poxa, automaticamente algumas pessoas já te olham e falam, pô, essa pessoa deve ser famosa. Mas quando você para pensar de verdade, a TV trouxe a nossa atenção para o mundo digital para, acho que 90% de atenção no mundo real, quando ela foi inventada lá popularizada no meio dos anos 50. Quando a internet veio e se popularizou, ela trouxe isso para 70%. Os smartphones, que é a época que a gente está vivendo agora, em 50%. Se você parar para pensar, tudo na nossa vida está virando digital de alguma forma. Então, por exemplo, onde você acha pessoas que pensam como você? No Instagram, no Twitter, no Discord, no Reddit. Onde, por exemplo, filtros. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com filtros, de como ela está aparecendo na rede social, do que quando você encontra ela no shopping. Por exemplo. Mas tem um ponto que me chama a atenção aqui, Eli, que eu queria explorar contigo para a gente continuar aqui desenvolvendo no ponto que você está. Se a gente for olhar, né, o mundo sempre viveu de títulos de nobreza, né? Estudando a história, a gente aprende que existiam os reis, os nobres e os comerciantes, e quem tinha dinheiro não eram os nobres, na maior parte das vezes, eram os comerciantes que, para serem aceitos pela nobreza, compravam título de nobreza. E aí eu começo a ver que, assim, analisando aqui com os meus botões, o mundo foi só evoluindo os títulos de nobreza. Se a gente for pegar no início do século, né, depois de Ford ter começado com o Ford T, veio o Alfred Sloan, que começa a ter o conceito do carro do ano. E aí começa a ter um título de nobreza, né, você ser respeitado pelo carro por você ter o carro do ano. Depois, em algum momento, as pessoas começaram a ter casas, uma segunda casa. Então você tinha a casa no campo ou a casa na praia, e isso era um título de nobreza. Em algum tempo, talvez você, para conseguir aparecer com esse título, era ter a sua casa decorada aparecendo numa revista de decoração. Então a sensação que eu tenho é que o ser humano só é criativo usando as novas tecnologias, as novas tendências, mas no fundo a gente está buscando uma aprovação. Com certeza. E você pensando como a nossa vida está virando digital, todas as nossas ostentações que a gente faz também tem que ir pro digital. Por isso que você pega Gucci, Prada, Louis Vuitton soltando roupas em versão de NFT pro metaverso. Elas estão soltando skins. Os skins do Fortnite, o Chan até fala exatamente essas palavras, estão sendo um novo skinny jeans. Se for para pensar, você pegar os Bored Apes, que são os macaquinhos lá, que até o Neymar tem, os CryptoPunks também, são os novos Van Goghs, os novos Da Vincis, você entendeu? Então tudo que tá indo pro meio digital, e desde que a cripto chegou, os seus assets estão indo pro digital, então o seu dinheiro também está indo pro mundo digital. Então, eu acho que o metaverso não é um lugar que a gente entra, é um lugar que a gente atravessa para ele. Você entendeu? E eu acho que isso vai demorar ainda mais uns 20, 30 anos para chegar nesse nível, da gente ter
90% da nossa atenção voltada à vida digital. E como é que você enxerga a evolução das criptomoedas? Porque você é um cara que acompanhou isso bastante do início e hoje você tem um pouco de tudo, né? Você tem desde a evolução, você tem especulação, você tem países em discussão quanto se aceita ou não. Como que você enxerga essa evolução hoje e o que a gente pode esperar no curto espaço de tempo? Bom, hoje tem milhares de criptomoedas que são chamadas as altcoins, que são as coins alternativas, que a original é o Bitcoin. Então, altcoin é tudo que não é Bitcoin e Ethereum. Eli, então deixa eu ver se eu entendi. Altcoin é tudo que não é Bitcoin e Ethereum é uma altcoin ou não? Ethereum é a maior altcoin que existe, que ela foi fundada depois. A Ethereum, eu acho que o ICO do Ethereum foi em 2014, eu acho, ou 2016, eu não me lembro. Bem, e cada uma delas tem uma função e um projeto diferente, porque você tem que, para todo projeto que você faz, aquilo tem que ter um valor intrínseco. Você tem que mudar alguma coisa de alguma forma. Não é simplesmente eu falar, vou lançar aqui o Bazacoin, o Baza Cripto aqui. Porque o maior problema das pessoas que querem tokenizar alguma coisa é que ela acha que o token dela vale alguma coisa. Não, seu token não vale nada. Você tem que criar um valor para aquilo. Você entendeu? E aí tem pessoas que acabam criando até esquemas de pirâmide porque elas simplesmente não sabem fazer um tokenomics, que é a economia do token, que você faz realmente e simplesmente às vezes porque ela não sabe, algumas pessoas fazem realmente porque não são pessoas sérias. Não, mas tem uma coisa de pirâmide aqui, que tem muita pirâmide aqui no Brasil que nem tem nada a ver com criptomoeda, né? Você só usa o termo cripto porque como é algo que ninguém entende, é uma forma de você capturar dinheiro e aí, enfim, aquele esquema que vai pagando com o que você tem de aporte. Eu sempre falo para todo mundo que todo negócio que te fala, eu te garanto, é um esquema. Não tem como você garantir retorno com nada. Você pode ter o melhor negócio do mundo que não tem... Não, tudo que te garante é algo retorno garantido. Alto. Não, mas mesmo assim... Não, mas, cara, você pode... O título do governo te dá um retorno garantido. Sim, mas não te dá um retorno garantido de 15%, 10%. Ah, não, tudo bem. Então, assim, um retorno garantido acima de qualquer parâmetro razoável de mercado. Sim. Mas você pode pegar, por exemplo... Para mim, o melhor negócio do mundo hoje em dia é petróleo. Não tem nada que você vai realmente ganhar mais dinheiro que petróleo ainda. Porque daqui a pouco não vai fazer mais sentido você extrair petróleo. E, por exemplo, petróleo não tem um retorno garantido. Você entendeu? Você pode ganhar muito dinheiro, você pode fazer, sei lá, 10, 15% em um mês, mas você pode perder 40% no outro. Você entendeu? E essas coisas funcionam do mesmo jeito. Não tem como você garantir um retorno em cripto. Porque se você for parar para pensar, o market cap, que é o tanto de dinheiro que as pessoas colocaram nesse lugar, é o que realmente importa nisso, porque as pessoas podem manipular o mercado, porque o do Bitcoin é muito pequeno ainda. Então, é mais ou menos, eu não me lembro se está em 250 bilhões ou 300 e pouco bilhões de dólares. Se você for pegar, tem fundos nos Estados Unidos que tem mais objeção do que isso. Sim. Então, você consegue manipular muito fácil o mercado. Isso é aquelas baleias que eles falam, aqueles movimentos ali, que alguém muito forte vem e puxa para onde quer. Puxa, e esses caras estão ganhando muito dinheiro. Você pode pegar até o Elon Musk mesmo, que agora está muito em evidência por causa do move dele no Twitter. Ele pegou uma moeda Dogecoin, que foi uma moeda que foi lançada para ser meio que um meme, uma brincadeira, que para mim e foi a primeira arte de verdade de dentro do blockchain, que foi aquele cachorrinho que é eu esqueci o nome da raça. E o Elon Musk, toda vez que ele tweetava que a Dogecoin, que ele tinha comprado mais Dogecoin, o preço subia, tipo, um absurdo. Sim. Quanto dinheiro você acha que ele não fez com isso? Você acha que ele é bonzinho o suficiente para ficar dando dicas para as pessoas sobre isso? Então, tudo que das moedas, ela tem que ter um valor intrínseco além disso. O Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin não é uma moeda. O Bitcoin não foi feito para você gastar. Você pegar o Bitcoin, a rede inteira, você vai fazer, se não me engano, 50 milhões de transações por ano. Isso é o que a Visa faz em horas de operação. Então, não foi uma coisa feita... Muito mais uma reserva... Ela vai se tornar ainda uma reserva de valor, mas ela foi criada para ser uma reserva de valor. Porque o que acontece no mundo hoje, o mundo é lastreado hoje em dólar. Antes era em ouro, em Bretton Woods isso mudou e foi lastreado em dólar. Por quê? Porque o Fed, o Tesouro Americano, é o que o mundo inteiro tem a maior
confiabilidade que vai pagar a conta se der algum problema. Só que isso não vai acontecer, porque nem os Estados Unidos têm esse dinheiro todo que eles imprimem. O mundo está inflacionado. Você pegar o Trump na época do Covid, ele imprimiu, se não me engano, 35% do dólar que existe hoje em circulação. Com o Bitcoin sendo lastro, ninguém controla aquilo, ninguém pode imprimir mais dinheiro. Se você não tem, a economia tem que segurar ela mesma. Você entendeu? Você não consegue imprimir mais dinheiro para pagar um fogo, só que deixando um rombo gigante ali, você entendeu? E ele agora extrapolando um pouco o mundo de tecnologia, e eu queria trazer para questões mais amplas da vida. Você que é um cara, poxa, adora história, lê pra caramba. Quais foram as ideias mais brilhantes que te chamaram a atenção e o que você acredita que essas ideias poderiam fazer com que as pessoas talvez tivessem uma vida melhor se levassem aí esses insights em consideração? Vamos para aprendizados aí, você que é um cara que lê muito. Bom, eu sou um cara que eu baseio a minha vida muito em frameworks, que são processos que facilitam e te deixam uma pessoa mais prática quando você vai lidar com as coisas. E, cara, tem muitas ideias. Por exemplo, eu falo sempre sobre o paradoxo da sabedoria. O que é o paradoxo da sabedoria? É quando você percebe que quanto mais você aprende, menos você sabe. E aquilo te dá um drive de você sempre estar querendo aprender, porque eu acho que a pessoa, depois que ela não quer aprender, ela está morta. Que a maioria das pessoas acham que ela só tem que aprender até conseguir um diploma, até se formar na faculdade, etc. Não, mãe, mas a vida é um aprendizado em si. Você está sempre aprendendo coisa nova o tempo inteiro. Você entendeu? Se você tiver a opção de entrar em 2 salas, uma que você vai ser o mais inteligente e outra que você é o mais burro, eu vou na que eu sou o mais burro o tempo inteiro. Porque dessas salas saem as melhores coisas. Que são as salas que realmente evoluem. Você entendeu? Eu acho que machuca o ego você ir pra uma sala dessa. Você se sentir burro, às vezes machuca o ego, mas é o machucado que mais traz benefícios, na minha opinião, para a vida inteira. Tô gostando, vou puxar mais dessa caixinha aí. Que mais que tem de insights aí? Cara, tem algumas coisas. E, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito dele, que ele tem um Twitter maravilhoso que chama Tim Urban. O Twitter dele, para quem quiser seguir, é Wait But Why. É bem legal. E esse cara, ele é um cara que fala sobre procrastinação. É o principal... Procrastinação, tá aí um tema aí que certamente todo mundo já passou em algum momento por algum recorte. Eu sou o maior procrastinador que eu conheço na minha vida. Só que eu comecei depois que eu comecei a ler os conteúdos dele e tudo, e analisar as coisas, eu comecei a usar isso ao meu favor. Como assim? Quando você não quer fazer alguma coisa, você tem que usar a sua criatividade para fazer aquilo de um jeito o mais rápido suficiente para você parar e ir fazer outra coisa. Procrastinar. Resolve de outro jeito, aí mais resolve. Vamos resolver. Vamos resolver. Ainda mais na minha vida, eu tenho uma agenda muito corrida. Então, o Ivan, que também tá comigo na alma da presidente da Educar, ele sempre fala para mim o seguinte: se você quer ter alguma coisa feita o mais rápido possível, você dá para alguém que tá sem tempo. Que essa pessoa vai arranjar algum jeito bem criativo de te entregar aquilo de um jeito satisfatório e rápido. E, Eli, como é que alguém introvertido e tão reservado pode construir tão bons relacionamentos? Eu acho que porque o que importa de verdade é você ser sincero o tempo inteiro. Então você construir relacionamentos que são sinceros, com pessoas que são os seus amigos das horas mais escuras. Você entendeu? Que são pessoas que realmente querem o sucesso, gostam de você e que trabalham junto para ter aquele sucesso, né? E eu acabei montando na minha vida o que foi até uma coisa que o Ben Franklin fez, que, para quem não sabe, é aquele senhorzinho que está na nota de $100. Que o Ben Franklin, além de ter sido um político importante nos Estados Unidos, ele foi um grande inventor. Ele tinha uma coisa chamada The Junto Club, que ele se reunia semanalmente com pensadores incríveis da época e eles falavam sobre ideias, nunca sobre pessoas. Você entendeu? E eu tenho isso com o meu ciclo de amizades. Então a gente consegue sempre focar em ideias. Nunca falar sobre pessoas. O que você acha de fulano? Não sei. Mas isso é uma boa forma de gerenciar, sem dúvida nenhuma, quem você já conhece. Exatamente. Agora, o passo antes, né? Como é que você, dado o teu perfil, construiu? Porque
talvez hora ou outra dava aquela preguiça, puta, conhecer gente nova, ou se não, puxa, aquela timidez talvez de fazer uma abordagem. Como é que você dá esse primeiro passo? Através de pessoas que eu já conheço. Geralmente eu sou apresentado porque eu conheço hoje as pessoas certas nos lugares certos. Então, por exemplo, nós dois somos amigos pessoais. Se você quiser me apresentar um dia alguém, eu já sei que ela passou pela sua validação, porque eu confio em você. Então eu conheço aquela pessoa. Assim, eu uso muito as pessoas que já estão no meu ciclo para validar novas pessoas que entram na minha vida. Eu acho muito interessante você trazer isso, porque eu acredito muito nesse conceito. Eu não me lembro de nenhum grande amigo que eu conheci na fila do banco. Tudo bem que eu também não vou mais para a fila do banco, mas só para trazer como ponto aqui. Conheci do nada e aqui. Normalmente são pessoas que você conheceu através de outras pessoas. Exatamente. Você estava num lugar onde normalmente são convidadas pessoas que são conhecidas. Ou então que você conheceu na escola, faculdade, tudo que acabou se já vem uma história, vida. Que tem uma história. E para mim, acho que esse é o grande aspecto, né? A importância de você lembrar que networking é a construção de reputação ao longo da vida. Exato. Né? Você pode perder com um clique, uma coisa que você demorou a vida inteira para construir. E uma coisa que eu me policio muito para fazer é para ter um grupo de amigos, vários grupos de amigos descentralizados. Por quê? Porque se eu tenho um grupo de amigos centralizado, onde todo mundo se conhece, a gente vai falar sempre sobre as mesmas coisas, com os mesmos problemas, o mesmo tipo de coisa. Agora, se eu tenho um amigo que é de outra realidade, até que a minha, eu consigo ver o mundo um pouco mais pela perspectiva de outra pessoa. E isso eu acho que me engrandece muito como ser humano, porque me torna uma pessoa mais preparada. Até para lidar com vida, até para lidar com o meu time e tudo. Porque as pessoas que estão embaixo de mim não têm a mesma condição para ter o estilo de vida que eu tenho. Então, eu lido melhor, eu aprendi a lidar melhor com as pessoas através disso. E ele é um grande colecionador de frases, né? Tem alguma dessas frases que tenha mais destaque ou que tenha tido uma grande influência na sua vida desde o início? Eu tenho Você sabe aqueles murais de imãs no meu quarto? Eu escrevi uma frase lá que eu acordo todo dia e leio ela antes a primeira coisa que eu faço no meu dia. Que é uma frase do Ernest Hemingway, que é... Eu até postei ela esses dias no meu Instagram, que é... Quem está nas trincheiras do seu lado? E alguém pergunta, e isso importa? Ele responde, mais do que a própria guerra. Então... Peraí, vamos lá, foi profunda, vamos colocar de novo. Quem está nas trincheiras do seu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Então, se você se cerca de pessoas que gostam de você, que realmente se importam com o melhor e se juntaram para ser as melhores versões delas mesmo, aquilo importa. Você pode ir para a batalha que você quiser, que você vai sair vencedor. Você entendeu? Aquilo não importa. Você vai dar um jeito. E dentro dos seus pensamentos aí que você reúne, tem alguns assuntos mais polêmicos sobre a vida real, que talvez você diverge da grande maioria. Eu não ia deixar você vir aqui e a gente não explorar um pouco disso, Eli. Conta aí, o que são os principais, talvez, ideias aí que você diverge da maioria? Bom, o principal de todos, que é o que causa mais conversas e discussões sobre, é que eu falo que trabalho duro é a coisa mais overrated do mundo. Mais sobrevalorizado. Mais sobrevalorizado do mundo. Porque trabalhar duro, de verdade, não leva ninguém a lugar nenhum. Você pegar a empregada da casa de todo mundo trabalha duro, um lixeiro trabalha pra caramba. Duro, um garçom trabalha duro, um taxista trabalha duro. E por mais que ela cresça na profissão dela, por mais que ela trabalhe, ela não vai ser uma pessoa de sucesso na vida em questões monetárias. Questões monetárias. Que dinheiro não significa nada também. É o pior índice que você pode para medir a realização e a felicidade de uma pessoa. Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas riqueza de verdade ela não tem nenhuma. E o trabalho duro, ele te ajuda a ganhar o jogo certo. Mas você tem que escolher o jogo certo. E você achar o seu jogo certo é a coisa mais importante que tem. Todos nós temos uma zone of genius, uma zona de genialidade. Posso chamar jogo certo de lugar de potência? Pode. Todo mundo tem o próprio lugar de potência. Você é bom em coisas que eu não sou. Você entendeu? Aí você entra, que muitos empreendedores que são egocêntricos não percebem. Tem aquela famosa regra dos 99%, né? Que o empreendedor serial bom, ele é bom em 99% das coisas que ele faz.
Só que tem coisa que ele é bom em 99.9, 99.4, 99.6. E com isso, o que realmente importa são os decimais. E as pessoas não percebem que, por exemplo, do 99.9 para o 99.4, você decaiu 50%. Você entendeu? Então é muito melhor você pegar alguém que é bom naquilo e fazer aquilo. As coisas são focadas, você tem que fazer o que você é bom. Você tem que jogar o jogo que você é bom. E quando você está jogando o seu próprio jogo, é aí que o trabalho duro te ajuda a ganhar esse jogo. Eu acho que, assim, ouvindo você falar aqui, acho que eu entendo o ponto e concordo com o Prisma, e tem outro que eu quero adicionar aqui. Sem dúvida nenhuma, dependendo do jogo que você tá, e se, de novo, o seu drive é financeiro, você não jogar o jogo certo, pode até ser que você esteja financeiramente acima da média de quem joga aquele jogo. Agora, isso não quer dizer que você talvez vai ter a maior remuneração. Exatamente. Eu acho que o grande desafio aqui, talvez, que eu acrescento nesse aspecto, é que você muitas vezes trabalhar duro no jogo, que não necessariamente é o melhor, muitas vezes te faz deixar uma referência para muita gente que olha você trabalhando duro, e isso pode potencializar o que surge para você mesmo do ponto de vista de oportunidades. Eu acho que isso, o trabalho duro, acho que pelo menos olhando as pessoas que trabalharam já comigo, eu falo assim, puxa, mas aquela pessoa ali, ela trabalha duro, ela é dedicada, e aí eu quero colocar ela em outro jogo. Então podem te puxar para um jogo melhor porque te vem nessa atitude. Concordo 100%. Concordo 100%. E eu acho também pessoas que têm um fim só monetário nunca vão ter sucesso na vida. Uma frase, uma opinião polêmica que eu tenho também é que muita gente vira empreendedores e fala, qual que é o seu sonho? O cara, ser bilionário. Ser bilionário é o objetivo mais bobo que existe no mundo. E todos os caras todas as pessoas que têm esse objetivo, provavelmente em 99,9% das vezes não vão chegar lá. Faz muito mais sentido você querer ser um help billionaire, ajudar 1 bilhão de pessoas, você ser um time billionaire, você ter 1 bilhão de segundos para você gastar em projetos que você acredita de verdade. Porque todas as pessoas que realmente viraram bilionárias sem passar por cima de ninguém, né, de um jeito lícito, ético e moral, elas mudaram alguma coisa que ajudou pessoas, você entendeu? Então, não foi só pelo dinheiro. Você tem que ter uma causa maior que isso. Se você não tem de verdade, você não sabe o que você está fazendo. E outra opinião também que é um pouco polêmica que eu tenho, é aquela história que as pessoas viram umas para as outras e que tem muito coach arrasta para cima no Instagram que me irrita muito, que fala, se você quiser uma coisa o bastante, tudo é possível. Não, tudo não é possível. Tudo é igual a não necessariamente o que você quer, possível é diferente de provável. Então o buraco é muito mais embaixo. A vida é muito pode ser possível, mas é improvável muitas vezes. A vida é muito randômica para isso. Planos só funcionam de verdade com coisas que têm um comportamento mecânico. Não, e eu concordo com você aqui, eu já vou trazer esse ponto, assim, eu acho que aí esbarra automaticamente com o que você falou de jogar o jogo aonde você se diferencia. Poxa, eu tenho 41 anos de idade, se agora eu começo a pensar, não, eu vou ser um jogador de futebol e vou jogar na Copa do Mundo. Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a probabilidade? É impossível? Não, não é. Talvez eu possa ser 1 em 1 bilhão. Né? O impossível não existe. Mas é provável? Mas aí volta de novo, né? Qual é o jogo? E eu gosto do seu ponto que eu quero trazer aqui para as pessoas. Isso eu falo muito sobre transição de carreira. As pessoas, Baza, mas eu quero fazer uma transição de carreira. E normalmente o que eu costumo dizer sobre transição de carreira é que, por exemplo, eu sou um headhunter já há 15 anos. Então, se eu quiser trabalhar com treinamento de liderança, algum tipo de consultoria relacionada a pessoas, se eu sento num conselho com a pauta de pessoas, a distância é muito pequena. Eu vou conseguir rapidamente estar com prontidão, que é o termo que a gente usa, para conseguir executar aquilo. Agora, não importa que eu seja o CEO da maior empresa de recrutamento de executivos, e aí eu coloco na minha cabeça que eu vou me tornar um neurocirurgião. Gente, não tem segredo. Eu vou ter que estudar, passar no vestibular,
fazer 5, 7 E anos. você não sabe nem se você vai estar vivo quando você terminar. Não, e pra mim o ponto é, será que eu tô... E você vai mudar de ideia. Não, e será que eu tô disposto a pagar o preço que envolve isso. desde energia até o quanto efetivamente eu tenho, né, de reserva financeira para me segurar durante esse período? E então é dimensionar. E o quanto isso vai te satisfazer quando você chegar lá também, porque a gente não sabe. Também, às vezes, eu conheço pessoas que têm 70, 80 anos que não sabem o que querem fazer, que não descobriram até hoje. E tá tudo bem, gente tá de tudo sucesso bem. E gente feliz e também. Não tem problema, você pegar o Coronel Sanders, o fundador do KFC, aquele frango frito, ele fundou o KFC com mais de 70 anos de idade. E o cara ficou bilionário. Tipo, como eu comecei a minha vida profissional muito cedo e tive competência e sorte o suficiente para ter um certo nível de sucesso, as pessoas falam, pô, mas você é muito novo, você é muito novo, você é muito novo. Eu tenho a idade que você tem e não conquistei nem metade ou 10% do que você conquistou na sua vida. Cada um tem um timeline diferente, você entendeu? Não quer dizer que porque você tem a mesma idade que eu e não está na mesma posição que eu estou, que você um dia não pode estar numa posição muito maior do que eu estou hoje. Você entendeu? Então, as pessoas, elas na verdade, ela têm aquela dificuldade de saber quem ela é de verdade. O maior conselho que todo mundo dá pra todo mundo é: seja quem você é de verdade. Só que é o conselho mais difícil que você pode dar no mundo pra uma pessoa. Porque se você for parar pra pensar, a gente geralmente não gosta de quem a gente é no fundo de verdade. Por isso que a gente se traça metas de plano de carreira, se traça objetivos em academias. A gente nunca tá feliz. Nunca tá feliz. Você entendeu? Nunca é o suficiente, você entendeu? Mas tem uma linha tênue entre nunca estar feliz e também o ser acomodado. Exatamente. E se acomodar é uma das piores coisas que você pode fazer. Não interessa, você sempre tem que achar coisas novas para fazer. Mas um ponto que eu gosto do que você está trazendo, isso eu ouvi algo quando meu filho estava para nascer, e eu ia conversando com muita gente, poxa, o que é ser um bom pai, né? Isso traz muitas reflexões, e eu vi algo que me marcou. Ele falou assim, olha, você vai ser um bom pai se da onde você está conseguindo colocar o seu filho é o quanto ele vai percorrer sendo feliz nesse percurso. Porque isso para mim é a evolução, né? Se cada pessoa da sua cada geração, ela sai de um patamar da família, seja de entendimento da vida, também do financeiro, de educação, e você é preparado para que a próxima geração avance mais, quer dizer que a sua família está avançando, né, a cada geração. Existem, claro, casos de gente que regride, né? Parece que vem gente e vai assim, pô, mas tudo que teu avô construiu, teu pai construiu, você destruiu tudo, tá indo para trás, né? Às vezes era quase indestruível. E de novo, isso não tem a ver só com o lado financeiro. Muitas vezes, poxa, grandes pensadores e tem um filho babaca, você fala assim, sério mesmo que você tem essas ideias? Tem de tudo. Então, acho que para mim a grande reflexão é assim, puxa, da onde eu saí e aonde eu estou hoje? O quanto que a vida do meu filho pode ser melhor do que a minha. O quanto que meu pai conseguiu me deixar uma vida melhor do que a que ele teve. De novo, isso, educação, entendimento de mundo, não é só questão financeira. Então, acho que isso está uma discussão filosófica que é a evolução. Não, e você pega, por exemplo, eu tive um relacionamento muito difícil com meu pai, porque quando eu larguei minha faculdade para empreender, ele me expulsou de casa, porque para ele a faculdade era a coisa mais importante. Eu fui morar de favor na casa dos outros. E na época, eu fiquei muito sentido com aquilo, você entendeu? Eu cheguei a falar coisas sobre o meu pai que, pelo amor de Deus, que eu nunca repetiria na minha vida. E foi difícil, foi. Mas muita gente que me vê hoje onde eu tô falando assim, não, mas seu pai tem dinheiro e tal, que meu pai é um advogado bem famoso no Brasil. Seu pai tem dinheiro e tal, mas ele me jogou pra fora de casa e ele tem a consciência que foi a coisa mais difícil que ele fez na vida dele. Só que foi o jeito que ele viu de eu ser alguém na minha vida. Hoje eu entendo isso. Você entendeu? Eu tive raiva sobre isso, mas eu entendo que eu não seria quem eu sou hoje se isso não tivesse acontecido. Eu não mudaria nada na minha história. E o trigger que me fez realmente, porque eu tive uma depressão na época que isso aconteceu, que é uma coisa super normal, que a depressão, muita gente acha que é drama e tudo, mas é a doença mais perigosa do mundo e é a mais subestimada do mundo. E a doença do século, né? A doença do século. Organização Mundial da Saúde. E pelo jeito vai perdurar mais ainda, porque as pessoas realmente não entenderam ainda como tratar isso. Muita gente ainda tem uma cabeça muito arcaica com esse tipo de coisa. E o dia que eu resolvi mudar a chave da minha vida foi um dia que eu tava deitado na cama na casa desse amigo meu que me acolheu.
E fui pegar um desses apps de comida e eu lembro até hoje, fui pedir um Big Mac e faltava R$2 pra eu ter dinheiro pra comprar. E eu vim de uma vida que morei fora, falo algumas línguas diferentes, eu sempre tive tudo que eu quis. E aquilo pra mim, quando você já teve tudo e começa a ter nada, eu acredito que é muito mais difícil do que quando você nunca teve. Você entendeu? Ninguém sente falta do que não conhece. Exatamente. Pra mim foi um momento da minha vida que eu falei, não, eu sou melhor que isso aqui, eu vou fazer alguma coisa. E realmente aquela ideia que eu tive, que eu larguei a faculdade para fazer isso, eu vou fazer agora e vou começar. Foi o momento do clique para eu começar realmente a minha vida profissional e ir atrás das coisas. E ele, já que a gente está falando aqui desse desenvolvimento, qual foi o feedback mais duro que você já recebeu e você acredita ter sido o turning point na sua carreira, que te ajudou a mais se desenvolver? Cara, eu acho que feedbacks são um presente para tudo, principalmente para quem vende serviço ou produto. Se você tem um lado emocional que você não aceita críticas ou feedbacks, você está fazendo errado. Você não está de verdade querendo trabalhar, você não é sério com o que você está fazendo. Eu acho que o feedback que eu recebi que mais me ajudou na minha vida foi um feedback, eu acho, da minha mãe. Que quando eu comecei a ter sucesso com as coisas, ela foi a única pessoa que virou pra mim, eu sempre acreditei em você e agora que você tá conseguindo, você não vai desistir. Porque teve uns momentos, principalmente na época da Wolfgang, que foram muito difíceis. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha dinheiro, poucas pessoas, e a gente começou a tradear, fazer trades com criptomoedas dos outros. A gente não tem nada pior que você pegar o dinheiro de alguém pra fazer qualquer coisa. Você tem uma pressão gigante em cima de você. Ainda mais no mercado, que era 24 horas por dia, 7 dias por semana eu não fechava. Então, eu dormia 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu tinha um estagiário que ficava acordado a noite inteira, avisando pra gente o que estava acontecendo. Qualquer coisa ele tinha que acordar. E foi um momento da minha vida que foi muito importante pra minha vida, mas que eu não voltaria nunca. Você entendeu? Então, eu acho que essas coisas que evoluem a gente, dificuldade, escassez, pra mim é o melhor jeito de realmente evoluir. Eu sempre falo no fundo, na Futuro, que as maiores bobagens que eu já vi founders de empresa fazerem na vida em empresas foi quando ele captou mais dinheiro do que ele precisava, que tinha muito dinheiro, que tinha dinheiro sobrando. O cara acha que tem dinheiro infinito, começa a fazer um cash burn ridículo, gastar dinheiro a rodo com coisas que não fazem sentido nenhum. E os que mais tiveram sucesso eram aqueles que não tinham dinheiro. Você pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo de um grande amigo meu, o Guilherme Junqueira, que fundou a Gama Academy, que vendeu pro Daniel Castanho pra Anima. Cara, o Gui começou a empresa dele com R$30 mil. Você entendeu? E vendeu por um tanto. O Gui é um ouvinte aqui do podcast. Abraço, Gui, aí pra você. Um beijo, Gui, te amo. E esse tipo de coisa, os caras conseguem trabalhar com escassez. A minha tese no fundo hoje, a gente, por exemplo, só investe em empreendedor de segunda ou terceira viagem, porque você tem que ter uma bagagem, você tem que ter casca de verdade para dar certo. Você tem que já ter passado por alguma coisa. O cara não precisa ter feito exit, pode ter quebrado. Às vezes o cara que quebrou sabe mais do que o cara que deu certo. Porque ele teve aquela dificuldade, ele sabe onde ele errou, ele faz o mapeamento das cagadas que ele fez durante a vida. Primeiro, segundo, esse cara sabe o valor que tem. Deixa eu pegar o primeiro ponto que você trouxe, que dele já ter quebrado. Nesse ponto, então, executivos, teoricamente, largam de trás, assim, largam dos boxes. Por exemplo, eu estou há 15 anos como executivo aqui da Paid, se eu for empreender num critério como esse, eu tô ferrado. Na minha opinião, é outro mundo. É totalmente outro mundo. Você, por exemplo, vou citar o seu exemplo. Se você sair para montar uma empresa, é muito diferente, porque você não vai ter o budget que você tem aqui, você não vai ter a equipe que você tem aqui, que você está acostumado a trabalhar com recursos. Não recursos infinitos, mas recursos finitos que te fazem ter um trabalho melhor. Eu sei trabalhar com esse conjunto de ferramentas. Exatamente, porque você, como CEO brilhante que você sabe, o único trabalho que o CEO tem de verdade é dar condição para todo mundo performar do melhor jeito possível. Preferencialmente sem atrapalhar. Preferencialmente sem atrapalhar. Então você pega aquilo e você tem a consciência de que, às vezes, não é porque você tem intenção de ajudar que você não está atrapalhando. Exato. Como aquela frase bem antiga, né? O caminho do inferno foi asfaltado com boas intenções. Uhum. E quando a gente pega isso, a gente só faz founder de segunda ou terceira viagem.
um founder que é especialista no mercado, então um cara de saúde para montar empresa de saúde, um cara de construção para montar empresa de construção. Não precisa ser todos, obviamente, mas tem que ter um cara que é especialista do mercado, porque eu, diferente da maioria das pessoas, abomino a opinião que você, para começar uma empresa, você precisa de uma ideia. Não, você precisa de um problema. Você precisa de um problema que está no seu dia a dia e que você... Que tem escala esse problema. Que seja escala, um problema de muitas pessoas. Claro, que você tem um problema e que você olha aquele problema e fala, pô, se eu tivesse a solução para esse problema, eu pagaria dinheiro por aquilo, você entendeu? E aí começa a realmente o build-up da ideia de como construir uma empresa. Essa é a opinião que eu tenho. E a gente sempre gosta de founders que geralmente são bootstrap. O cara não precisa ter colocado muito dinheiro, mas ele tem que ter colocado algum nível de dinheiro, de tempo lá. Se você skin the game. Exatamente. Se você não colocou o seu dinheiro, por que você está pedindo o meu? Você entendeu? Porque o nosso... Hoje a gente está com a média de conversão por que chega do que a gente investe de 0,5%. A gente sempre brinca lá dentro que nosso trabalho é falar não. Eu só falo sim quando realmente não tem jeito. O nosso comitê de investimento todo mundo tentou derrubar aquilo e não deu certo. Porque o nosso custo de oportunidade de investimento é muito alto, porque a gente é muito chato para investir e a gente dá consultoria para todas as investidas. Consultoria de growth. Você entendeu? Então, a gente entra lá dentro, aloca pessoas, a gente cria um pipeline de contratações, porque a maioria das consultorias, depois que vão embora, o problema volta, porque aquelas pessoas não estão ali. A gente faz gestão de métricas, a gente cria um modelo de CMO as a service e a gente ajuda o cara... Para ir além do dinheiro, é o que você falou. Mais do que colocar o dinheiro, o grana graxa gente. Como é que colocar. Exatamente. E Eli, o que você gostaria de aprender hoje que você ainda não tem conhecimento? O que está no teu radar? Cara, eu tô aprendendo muito agora sobre SaaS verticais, que são softwares as a service, que são softwares que você paga para usar. Verticais significa que são de nichados. Porque antigamente você tinha, por exemplo, a Salesforce, que foi uma revolução gigante, todo mundo usava ela. E você, por exemplo, mesmo uma agente de contabilidade, uma empresa de construção e um escritório de advocacia usava a Salesforce com os mesmos atributos. E não faz sentido nenhum, porque são mercados com variáveis diferentes, com demandas diferentes. Então, todo mundo acha que o próximo big thing que vai acontecer, o próximo tsunami que vai chegar no mundo dos negócios são coisas relacionadas a cripto. Eu acho que, na verdade, o que está mais próximo de chegar são os SaaS verticais, que já tem exemplos como o Contabilizei, por exemplo, que mudou a forma contábil, que, inclusive, parabéns, é um sucesso, você entendeu? E eu comecei a estudar mais SaaS verticais, você entendeu? Quais são as áreas que fazem mais sentido você atuar nisso e procurar empresas que atuam nesse segmento. Porque eu acho que todo mundo que tenta resolver problemas complexos, geralmente não dá certo. Você tem que resolver o básico, o que todo mundo está precisando, o que eu estou precisando, o que você está precisando, o que quem está ouvindo está precisando. O Caíto Maia tem uma frase que eu amo, que para que você vai inventar o pão francês de novo se tem tanto pãozinho sendo mal assado? Você entendeu? Eu só acho um jeito melhor de assar pão. Você entendeu? São soluções básicas que você tem que fazer. Você não precisa inventar a roda. Faz ela girar mais rápida. E Eli, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Qual a maior falha que ela já teve na vida dela? Eu acho que todo Headhunter deveria perguntar isso. Porque eu acho que você conhece uma pessoa de verdade quando ela falha. E como ela lida com isso. Eu concordo totalmente. Para mim, sala de entrevista parece lápide de cemitério. Só tem coisa boa, né? Você nunca viu na lápide de cemitério que morreu um cunhado devendo, né, para a família, o sacana. Só tem exemplo de seres humanos. Isso é a mesma coisa sala de entrevista, né? E uma coisa que eu não acredito muito, que às vezes muita gente erra muito nisso, na minha opinião, é formação acadêmica. Não quer dizer que um cara que fez economia em Harvard vai ser melhor que um cara que fez economia, sei lá, na FAAP, por exemplo. Isso não tem nada a ver um negócio desse. E às vezes, a coisa mais importante na hora de contratar não é o currículo da pessoa, é se ela tem fit cultural com a empresa. Você entendeu? Porque se ela não tiver fit cultural, ela vai ter um processo, um trabalho muito maior de adaptar lá dentro. Na maioria das vezes não vai adaptar e algumas vezes ela ainda contamina o ambiente de trabalho.
E Eli, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que pessoas muito quadradas, que se recusam a pensar fora da caixa. Eu acho que para trabalhar com a gente, comigo, tem que ser pessoas que sabem ter um somebody love, né? Que se sabe como... O jogo de cintura. O jogo de cintura, assim, entendeu? Você sair de situações e tudo. Porque senão, você imagina, hoje a gente tá com... No fundo, a gente tá chegando a 20 pessoas, mas na consultoria até o final do ano a gente vai chegar a 100. Você entendeu? Você imagina se o João, meu sócio, é o CTO da Business Unit de consultoria. São 2 Business Units separadas que a gente montou para ter um nível melhor de profissionais ajudando a consultoria. A gente sempre brinca. A gente tem uma equipe da Ferrari montando kart. E você imagina se todo problema que aparecer no fundo, todos os funcionários chegarem nos heads das áreas deles e reclamarem e esse cara vir perguntar para mim o que ele faz. Você entendeu? Se a pessoa não sabe resolver problema, não vai dar certo. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Quando as pessoas não gostam de mim, geralmente qual é o motivo? Eu sou muito sincero. Geralmente. Eu, às vezes, sou até um pouco grosso e mal educado. Os meus sócios sempre brincam comigo que tem uma frase que se qualquer empreendedor falar comigo, eu levanto na hora da sala e vou embora. Sabe qual é? Qual é a frase? Só a gente no mundo está fazendo isso. Todas as vezes que qualquer empreendedor fala isso pra mim, já desliga uma chave. Eu posso estar gostando do pitch inteiro, desliga uma chave na minha cabeça que eu paro de ouvir tudo que ele tá falando. Mas é pela arrogância? Não, porque no mundo tem 7,8 bilhões de pessoas. A gente tá chegando em 8 bilhões de pessoas. Se ninguém no mundo tá fazendo o que você faz, a gente tem 3... Não é impossível, mas é improvável, voltando na nossa teoria ali. Tem 3 hipóteses. A primeira, ou seu business plan, business model é uma porcaria e não vai dar certo nunca. Você achou Você está mirando errado. Um marketing na Gap, não um Gap na Market. Você achou um mercado no vazio, não um vazio no mercado. Segundo, você não conhece o seu mercado que você está atuando, então você não é profissional naquilo, você não sabe nem o dinheiro de quem tá perdendo dinheiro para você ganhar dinheiro. Todo mundo tem que saber isso. Quem que é a sua concorrência? E terceiro, ou você pode ser um gênio, mas não é um gênio tipo Steve Jobs, Bill Gates, é um gênio tipo Isaac Newton. Você está quase fazendo a gravidade de novo, basicamente. Então, isso para mim é tipo um hard pass instantâneo quase. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo, na sua história até hoje? Cara, é difícil falar. É difícil falar. Eu para te falar a verdade, eu tenho um orgulho das dificuldades que eu passei para chegar onde eu passei, porque eu sempre brinco com todo mundo, se eu fosse escrever uma biografia minha, o livro ia chamar Foi Fácil e Outras Mentiras. Também levando um tema de humor, porque realmente... Foi fácil e outras mentiras. Eu acho que das dificuldades que eu tive que ultrapassar para chegar onde eu tô. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Headhunter? Você me perguntou o que eu faria se eu tivesse 50 anos e fosse me adaptar a um mundo novo. Mas o que você faria hoje? Como você acha que seria a sua vida? Como você começaria de novo hoje? Num mundo que é totalmente diferente ao que você foi criado. Qual seria o seu caminho? O que você faria? Talvez a minha resposta vai ser enviesada, porque depois de 15 anos como Headhunter, e eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas entre cafés, entrevistas e reuniões, eu tenho convicção que boa parte do que eu aprendi foi falando com pessoas. Então, o meu framework seria começar assim, poxa, quem são as pessoas mais interessantes do ponto de vista para onde eu quero avançar, que eu posso ter conversa genuína, aberta, e pessoas que eventualmente podem me conectar, mais 2 ou 3 pessoas, para que a partir daí primeiro eu consiga entender o gap, né? Aonde eu estou. Porque eu acredito que todo mapa, para funcionar, ele parte de 2 princípios. Um é aonde você está e o outro é onde você quer chegar. Se você não tem esses 2 elementos, não tem mapa que vai te ajudar. Se você não sabe onde está e onde você quer chegar. Então, eu acho que o primeiro ponto seriam essas conversas para mapear aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Até porque eu acho que toda pessoa de sucesso, se você perguntar de verdade para ela o que fez ela chegar onde ela está, ela geralmente não sabe. O que a gente não sabe, a gente coloca o nome de talento, né? Tipo, como que o Roger Federer é o melhor jogador de tênis da história, se teve o fulano de tal que treinou tanto quanto ele. Aí você coloca de talento.
Não é. Ele simplesmente não sabe. O que aconteceu, a vida foi randômica e ele chegou até ali. Mas você sabe que tem algo que pra mim não necessariamente diz o que fez aí, e isso eu tô contigo, é muito difícil você adivinhar, mas tem uma atividade que pra mim é uma intersecção entre tudo que eu faço. Às vezes as pessoas perguntam, pô, Baza, mas você é CEO, você fala com cliente, puxa, você fala com parceiro, fala com candidato, você tem podcast, pô, tem ali o teu Instagram, como é que você consegue conciliar coisas tão diferentes? Na verdade, se você for olhar, a minha essência é a mesma. Eu estou sempre conversando com pessoas e buscando extrair o melhor. Quando eu estou conversando com cliente, quando eu estou conversando com candidato, quando eu estou aqui conversando no podcast. Então, a essência é a mesma. E isso, para mim, é o meu lugar de potência. Então, se alguém me perguntar assim, pô, Baza, toparia mais um projeto? Óbvio, primeiro eu preciso olhar minha agenda para não ter problema com a minha mulher, porque todo semestre eu prometo que eu vou diminuir a quantidade de projetos e só aumenta. O segundo é, puxa, isso daqui encaixa no que eu acho que eu sei fazer bem, que é me conectar, extrair das pessoas. O que eu aprendo com isso, né, também. Exato, e aí o que eu vou aprender com isso. E Eli, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Todo mundo é. Esquisito de verdade é quem não é esquisito. Adorei. E qual a maior loucura que você já fez na vida? Eu já fiz algumas. Quais são as publicáveis aqui que a gente pode contar? Ou a maior loucura? Ter mudado de país tão novo e sem suporte nenhum, sem ninguém lá e sem nada. Óbvio. Quantos anos você tinha? Quando eu fui morar fora, eu tinha 14 para 15 anos. Então, e eu fiquei até os 22, 23. Então, eu acho que foi a maior loucura que eu fiz. Óbvio que eu tinha o suporte dos meus pais e tudo, mas eu tava sozinho lá. Eu comecei a morar sozinho com 14 anos. Eu não sabia fritar um ovo na época, assim, entendeu? Eu tive que aprender tudo. E hoje você já sabe? Sei, eu cozinho bem, eu adoro cozinhar, inclusive. Muito bom. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você nada de braçada? Eu acho que eu sou uma pessoa boa para ligar pessoas que resolvem problemas. Eu, em si, eu sou muito sincero, eu não sou um bom resolvedor de problemas, eu tenho a humildade de falar, mas eu sou muito bom em achar pessoas para resolver problemas que estão ali. Então, eu sempre falo para todo mundo, eu não sou um executor, nunca fui na minha vida, mas eu sei montar e estar perto das pessoas certas para fazerem aquilo para mim. Eu me considero mais um curador de pessoas e de ideias. E ele me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e que, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso. Eu acho que uma verdade que as pessoas não descobriram ainda é pedir ajuda. Você precisa de ajuda, ninguém faz sucesso sozinho. E as pessoas, muita gente tem medo de chegar numa pessoa mais bem-sucedida e pedir ajuda. Só que as pessoas que são bem-sucedidas, elas também não chegaram ali sozinhas. Então essas pessoas, geralmente, se ela tiver um caráter decente, ela está disposta a te ajudar de verdade. Então, durante a minha trajetória da minha vida, eu acho que eu tô onde eu tô porque eu sei pedir ajuda para as pessoas certas e sei para quem pedir. Então, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa consciência que as pessoas realmente que têm mais sucesso estão dispostas a ajudar. Elas acham que, não, esse cara aqui vai me ferrar, não, esse cara aqui não vai me ajudar, não, o tempo dele é muito mais valioso que isso, você entendeu? Eu acho que por aí. Muito bom. E ele deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu sou um cara que consome muito conteúdo no Twitter. Eu gosto muito do Twitter. O Twitter é uma coisa que você souber seguir as pessoas certas, é uma universidade. Eu gosto muito de ler também. Só que eu sempre falei pra você que eu acho que qualquer pessoa que pede recomendação demais sobre qualquer coisa, ela realmente não é séria. Eu acho que você tem que aprender a ser curioso o suficiente para descobrir o que você quer ler. Porque se tudo que eu leio foi recomendação sua, você tá moldando o jeito que eu penso. Então, eu acho que a gente se descobre mais quando a gente pega a cabeça de várias pessoas emprestadas, porque ler um livro é você pegar a cabeça de uma pessoa emprestada e tentar aprender com ela, quando você não pode ter um contato presencial. Então, eu acho que a curiosidade realmente de aprender, de pegar livros e tudo, pô, eu tô interessado em aprender, vai pesquisar sobre o Richard Feynman, por exemplo, criou a técnica de Feynman, que é você estudar um assunto, tentar ensinar para uma criança, porque
você tem que ser básico, você tem que ir para todo mundo entender, para você falar com todo mundo, e não tem nada mais básico para você ensinar e mais inocente e mais sincero do que uma criança. Se você ensinar uma coisa para uma criança e ela não entender, ela fala, não entendi nada. Aqui na Page a gente chama a regra dos 5. Se você não conseguir explicar para uma criança de 5 anos, vai lá e refaz a tua abordagem porque não está mais adequada. Isso foi uma técnica criada pelo Richard Feynman, que foi um físico, inventor americano, brilhante, escritor, que inclusive já até faleceu e que é genial, você entendeu? E acho que é isso. E ele me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter um papo como esse aqui que está rolando. 3 pessoas bacanas. Ivan Pereira, que é presidente da Eduque e membro do conselho da MindLab, que ele também é um dos fundadores junto com o pai dele, que é a maior plataforma de impacto social da América Latina. Os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso lá dentro. Eu acho que seria interessante também o Robson Arada, que foi um cara que ele é brilhante, inclusive ele senta no conselho consultivo do meu fundo, eu sou um dos maiores fãs dele que existe. Ele é Head de Growth Marketing do Itaú agora, e ele passou pela Uber, passou pela Google, Facebook, e ninguém sabe como ele começou a vida dele como produtor de trances. Então ele tem uma história de vida bem interessante. Aí ele escuta aqui o podcast, aí o convite já está aqui, Robson. Quando ele vier aqui, ele vai me matar porque eu tô falando isso, mas pergunta para ele das vezes que ele encontrou o Zuckerberg, para ele contar aqui essas histórias. Não deixa ele sair daqui sem contar isso. E a terceira pessoa? A terceira pessoa, eu acho que seria bem interessante você trazer o João Bogado, que é meu sócio, que com 19 anos de idade, ele foi head de comunicação digital da Reserva. Ele também teve que morar de favor na casa dos outros, mas não porque foi expulso de casa, foi porque ele decidiu não fazer faculdade, mesmo o pai dele tendo várias escolas. E foi ser copywriter da Empíricos, porque ele viu uma palestra de uma pessoa e pediu para ser. Então acreditaram nele, fez, e hoje ele é meu sócio no fundo, então é uma história de vida bem bacana, apesar de ter 20 e poucos anos ainda. Pô, mas você tem quantos anos, Eli? Eu tenho 20 e tantos já. E ele tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é liberdade. Você ser livre para estar com quem você quer, quando você quer, você poder fazer tudo que você quer. Eu acho que felicidade, na verdade, é um estado bem momentâneo de coisa. Eu acho que não existe uma felicidade plena. Eu acho que a felicidade são momentos que a gente vai numa grande teia tecelando e aquilo vira sua felicidade. Eu acho que é a liberdade de estar com quem você quer, de fazer o que você quer. Isso é felicidade de verdade para mim. Muito bom. Eli, antes da gente encerrar, tem um presente aqui pela sua participação do nosso podcast, que é um óculos da Lacoste. Ele é enviado pelo nosso parceiro Marchon, que é fabricante e distribuidor aqui. Eles estão sempre com a gente aqui presenteando os convidados. Aí eles fizeram uma curadoria olhando o teu perfil aí para tentar sugerir aí o estilo que você gosta aí. Eu te conheço um pouco, eu acho que eles acertaram aí. Muito bom. Si, ó. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Ficou legal? Muito bom. E Eli, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Quais os projetos vêm pela frente? As pessoas podem me encontrar tanto no Instagram, Eli com hl.diogo. Eu gosto de postar bastante conteúdo lá, então eu acho é a plataforma que eu mais interajo com as pessoas e eu tento responder o máximo possível de pessoas. Eu nunca deixo aquele negócio do mais 99 de notificação me dar um tique. Eu gosto de ter interação, porque eu aprendo muito com os meus seguidores. Então, acho bem legal. O meu Twitter é @elidiogo também, mas eu posto menos coisas, mas as pessoas que não quiserem clicar link por link, é só ir lá e ver. Eu sigo 80 pessoas pegarem as pessoas que eu falei antes, e o meu LinkedIn também. Às vezes eu posto algumas coisas, Eli Diogo Dourado. Muito bom, Eli. Obrigado mesmo aqui. Que honra ter você aqui. A honra foi minha.